e fala que eles se encontraram num lugar onde tinha um poço de betume, né, um poço de betume. E é o caso dessa região aqui, que ainda tem atividade geológica, né, está ativa ainda, e uma das características são esses poços de betume, que deve ser um resíduo de petróleo, uma coisa assim, deve ser algo relacionado, né. Então serve inclusive para a pessoa extraindo, coloca em algum determinado coisa que ela quer isolar, né, ela faz uma camada de isolamento. Conservar, passa um betume, exatamente. Inclusive na arte foi empregado betume, né? Ele fechou as madeiras, passou um betume e aí fez aquele isolamento. Deixa eu lembrar que foi das múmias, né? Das múmias. Quando usaram desenho, aquelas múmias, né? E eles, na verdade, envolviam um nome árabe. Sim, tem no meio de duas cordilheiras, né? A cordilheira da Judéia, a cordilheira chamada Cordilheira Central aqui, e a Cordilheira Oriental, que é a de Moab, aí está essa grande depressão no meio deles, tá? Planícies, vou falar das planícies agora. Ó, planície é uma grande porção de terreno plano e relativamente, porção de terreno plano ou relativamente plano. Não tem que ser totalmente plano. Embora possa ocorrer em regiões altas, como por exemplo algumas nos Andes, via de regra a planície localiza nas regiões de baixa altitude. É o que a gente viu a diferença lá do mapinha que eu mostrei, né? Planície e planalto, né? Planalto tem uma elevação e a parte plana em cima. Então, a grande porção de terreno plano ou relativamente plano. Embora possa ocorrer em regiões altas, como por exemplo algumas nos Andes, via de regra, planície ocorre em regiões de baixa altitude, em relação ao nível do mar. Elas são formadas pela ação do vento, dos rios e do mar. Em seus movimentos, eles levam sedimentos móveis, formando uma superfície relativamente plana. E aí, a situação de Israel agora, que esquece da gente, né? As planícies. Tem a planície costeira, que aí aqui vai ser dominada de um modo mais geral pelos filisteus, tá? Então, os filisteus, um povo que, como Israel, também é um povo estrangeiro, né? Que invade a região, e ele invade pouco tempo antes da saída, né? Do exílio de Israel para o Egito. Então, pouco tempo antes dessa movimentação de Israel, saindo da escravidão, passando aqueles 40 anos de peregrinações e indo para Canaã, durante esse tempo, os filisteus estão saindo de Creta, eles tentaram invadir primeiro o norte do Egito, né, essa região aqui, tentaram invadir o norte do Egito, não tiveram êxito, aí eles começaram a vir para cá. Então, eles se instalaram aqui nessa região, que hoje é faixa de Gaza, né? Então, fundaram aquelas 5 cidades-estado, Ecrom, aquelas 5 cidades, Gaza, inclusive, as 5 cidades-estado aqui, e ficou essa confederação forte dominando essa planície costeira. E aí Israel vai guerrear durante muito tempo com os filisteus. Durante um tempo vai conseguir dominá-los, mas durante muito tempo, durante o tempo de Saul, durante o tempo de Davi, tempo de Salomão também, conseguiu uma dominação maior sobre eles. Depois se divide, né, nos dois reinos, reino de Israel, reino de Judá, e continua a guerra dos filisteus. Exatamente, até que a Assíria vai invadir aqui Israel ao norte, e a Síria também vai guerrear com os filisteus. É quando os filisteus vão ter grandes derrotas. Mas durante a história de Israel, a disputa com os filisteus foi sempre intensa. Os filisteus sempre dominando essa parte costeira aqui. Você vê que Israel... E Dagon. Dagon é um deus peixe. Você vê a forma dele? Por quê? Exatamente associado... Sabia que a forma dele era um peixe. Um peixe. Eu tenho, inclusive... Deixa eu ver se... Eu passei... Parece a cabeça de Maravilha. Deixa eu... De Interessante mostrar agora. É, isso aí. Interessante mostrar agora, quem está falando dele. Ó, aqui, ó. É, Dagon. É, tá vendo? Que loucura, né? Muito bizarro, né? É uma sereia. Muito bizarro mesmo. É, aqui a situação do Dagon. A situação de Dagon, né, que é representada daquela maneira, como um deus peixe. E as outras planícies de Aco, que ele coloca aqui. Planície de Aco é onde está hoje a cidade de Tel Aviv. É um dos lugares muito bonitos em Israel. É claro que não que eu tenha ido lá, tá? É só foto que eu vejo mesmo. Planície de Aco, onde está Tel Aviv da atualidade. O planície de Aco significa areia quente. Só aparece uma vez na Bíblia, Juízes 1:31. Essa região come por sorte pelo de Assé, que nem também é muito falada, né?
a qual não conseguiu expulsar os cananeus que viviam ali. Então, você já vai ter, ó, convivência de israelitas com cananeus aqui, né? É daí onde vem aqueles focos de manifestação idolátrica. Os caras começam a viver, né? Conviver com a galera que era da região de lá, que tem essas práticas, né? As suas adorações de seus deuses. E aí, um judeu ou outro, né? No caso, judeu não, judeu dá tudo de Judá aqui, né? Um camarada de Asser, né? Israelita, né? Ou outro começa a se interessar por aquela prática, começa a querer saber como é, como é que funciona, por quê, da onde veio, o que que faz. Aí você vai ter uma família ou outra que começa a se associar. Então é dessas situações aqui, né? Então, esse diácono, de Assé, e o convívio deles aqui com o pessoal que pertencia ao povo que vivia lá antigamente. Veja só, planície de Acre, localizados na região do extremo noroeste, da costa palestínica, ao sul da Fenícia. Fenícia aqui está ao norte, tá? O que hoje é Líbano, antigamente era Fenícia. Aqui estão os filisteus, aqui estão os fenícios. E eles têm, de certa forma, um parentesco, eles têm uma origem comum. Tá? Os fenícios são um povo semítico, mas se relaciona muito com esse povo do Mediterrâneo, né? De Creta, de Chipre. Então, de certa forma, esses povos estão interligados com essa atividade aí, com um pouco de parentesco. Aqueles diáconos, Fenícia se estendendo até o Monte Carmelo, que é nessa região aqui, Monte Carmelo, tá? No norte ela é mais estreita, medindo aproximadamente 5 quilômetros, e vai se alargando pouco a pouco até alcançar 17 quilômetros ao sul. Essa planície é irrigada por dois pequenos rios, o Belos e o Quisson, ao sul, ao pé do Monte Carmelo, com exceção da parte praiana, onde a areia é muito quente e as terras do centro que rodeiam os montes são bastante férteis, sendo a situação do planície de Acre. Agora a planície de Saron, que ele vai escrever aqui, ó. A palavra Saron é o termo semítico que significa zona de bosque. Essa planície está entre o sul do Monte Carmelo e a cidade de Jope, que é uma cidade marítima importante. Até hoje tem um porto importante lá, Jope. A cidade onde Pedro estava, né? Quando veio aquela situação lá do sonho, a revelação do lençol, então Jope sempre foi importante na Bíblia. Aqui, à medida que ela se estende na direção das montanhas, rumo ao sul, vai crescendo levemente. Do norte a sul, ela mede 85 quilômetros. Sua largura leste a oeste varia de 15 a 25 quilômetros, sua parte mais estreita está nas proximidades do Monte Carmelo. Interessante. Então temos aí o Saron, a planície da Filístia, do território habitado por longos anos pelos filisteus. Localizado na região sudeste da Palestina, mede 75 quilômetros de comprimento e 25 de largura. Trata-se de uma região de grande fertilidade, onde cultivam-se oliveiras, figos e cereais. E nessa planície que os filisteus edificaram e fortificaram suas cidades. Aqui, ó, Gaza, Ascalon, Azoto, Gate e Ecrom. Tá? As três primeiras ficavam bem próximas à costa marítima, enquanto as duas no interior da planície. As demais cidades filisteus eram protegidas e controladas por essa pentápolis. Tá? Então, os filisteus, o sistema deles eram 5 cidades-estado, fortes, né, muradas, e tinham outras cidades menores em volta, que é o que acontecia em Israel também. Israel tinha algumas cidades muradas, né, Jerusalém, Hebron, Jericó, que depois foi edificada, depois veio Samaria, tinha algumas cidades muradas, e em volta delas pequenas cidades, que tinham cultivo, criava gado, né, tinham diversos tipos de atividades. E a cidade murada era um lugar assim, é um bairro de luxo que você tem aqui hoje. Tem um condomínio de luxo, perdão. Você tem um condomínio de luxo, né? E tem bairrão, favela, né? Onde pouca gente tem condições de ter uma casa lá dentro. Então só quem tem muita grana, né? E as autoridades, né? Então tem um rei. É elite, exatamente. Você tem um rei, né? Você tem alguns sacerdotes, tá? E você tem algumas pessoas de muita posse. E aí em volta tem a cidade com as pessoas. Quando acontece uma guerra, todo mundo lava essas coisas lá e se enfia dentro das muradas. Esse é o sistema. Sempre existiu, isso aí é desde muito tempo. Bem conhecido na Bíblia. Aqui, ó, essa subida. A Cefalé é o seguinte, tem a planície da Filístia e a subida indo para as montanhas aqui da Judéia.
E aí fica o Cefalá, que é essa planície aqui, na subida, né, saindo da Filístia e indo para a Judéia. A palavra Cefalá é um termo hebraico que significa terras baixas, ou mais baixas. Essa palavra é muito usada na moderna geografia de Israel. Embora ela não apareça na Bíblia, sua descrição aparece em vários trechos. Então, aparece a descrição daquela região. De acordo com a maioria dos geógrafos, embora Cefalá seja considerada uma planície, se parece mais com um altiplano. Porque a planície mesmo é a Filístia. A planície da Filístia. Aqui você já está saindo da planície e já está começando a subir. Né? E aí, onde você tem essa briga, né, entre eles, não, é um altiplano, né, uma planície. Né? Exatamente, planalto. Então, não é mais na região costeira, já está subindo a montanha. Exatamente, está no mesmo caminho. Bom, não tem nada com isso, né? Por estar rodeada de vales, o mesmo nome torna-se difícil de determinar exatamente seus limites, especialmente na região sul. O que podemos dizer é que a sua região norte ela se limita com a Filístia, e ao sul com o vale de Ai-Halon, tá? E Berseba, a leste com as montanhas de Judá, e ao fazer fronteira com o território dos filisteus, essa planície sempre foi objeto de disputa, e aqui onde o pau quebrava, né? Entre Israel e os filisteus. E aí você tem uma situação na qual ao sul ela vai ser, vamos dizer assim, vai se misturar com o deserto. Ao sul aqui você vai ter o deserto do Negev. Então, ela vai eliminando essa altura e vai virando um deserto. E para cá, a divisa com os filisteus, tá certo? Então você tem aqui o Cefalá. E parte para vários. Agora não, é Esdralon. Esdralon, que é um dos mais importantes também. Olha só. O Esdralon, eu coloquei aqui embaixo, né? Acabei invertendo, né? Porque tinha muitos para colocar, o Esdralon, o nome ficou aqui embaixo, mas é lá em cima. O Esdralon é isso aqui, ó. Tá? O vale de Jezreel ou Esdralon. Jezreel, conhece mais que Jezreel, né? Jezreel é mais conhecido, Esdralon. Inclusive, Acabe fez um palácio lá no Jezreel e colocou até mármore, colocou aquele que é feito do chifre do elefante, marfim, né? Colocou até marfim. Então, é uma das coisas que me remete a Jezreel, é isso. Ele fez um grande palácio lá, o rei Acabe. Esta é a maior planície de Israel. Mede 40 quilômetros de comprimento por 20 de largura. Limita-se ao norte com a Galileia e ao sul com Samaria, a oeste com a cadeia montanhosa do Carmelo e a leste com o Vale do Jordão. É situada na confluência de 3 vales, sendo o de Jezreel o mais importante deles. Seus nomes. O termo Jezreel é de origem hebraica e aparece várias vezes no Antigo Testamento. De acordo com alguns pesquisadores, esse nome significa Deus semeia ou semente de Deus. Esdralon é de origem grega e não aparece nenhuma vez na Bíblia. Para alguns críticos, Esdralon é o nome da planície, enquanto Jezreel é o nome do principal vale dessa planície. Você tem a planície, né, e tem a depressão que é o vale. Além dessas planícies, existem outras menores espalhadas pelo interior da Palestina, como a de Jericó, a de Datã, a de Moabe e a de Genezaré. Mas isso aí são planícies de menor importância. Então você tem essa região aqui, é a região mais fértil, tá? É a região mais fértil de Israel. Mais conhecida, exatamente. Na divisão, né, quando você tem as 10 tribos que se dividiram para o norte, exatamente, você tem essa galera que ficou com a região mais favorável. Na Galileia tinham rios importantes que cruzavam aqui essa região. As tribos de Israel ficaram com a melhor parte. Essa parte aí de cima, que é o do norte, né? Isso exatamente. Eu não lembro nada de Israel de hoje, né? Da atualidade? Ela pertence a Israel, Galileia aqui, ó. A divisa de Israel vai até aqui, ó. Tem, pertence a eles. Eles vão até aqui. Aí daqui para cima é Líbano. Aí aqui é Cisjordânia, essa parte montanhosa aqui, ó. Tá? Aí Jerusalém está aqui, e Jerusalém, a Cisjordânia com Israel, a divisa passa em cima. Jerusalém. Bem pequenininho, né? Bem pequeno, ficou aqui, ó, essa, né? Tipo o mapa do Chile. Isso aí. Isso, ficou tipo o mapa do Chile, que é aquela tripa, né, aqui, né? Aqui perto do mar. Então ficou essa região aqui e o sul, né, desertão. Então, ninguém quer, fica para tu, né? A região aí do Negev. Não, o negócio de Israel não é isso aí. O negócio de Israel é tecnologia, a grana, né, que os judeus têm no mundo, tudo isso aí. Mas petróleo não é muito. Agora, claro, os judeus são um povo muito trabalhador, muito aguerrido. Então, os colonos judeus, eles fazem
milagres com essa região. Eles colocam kibbutz, né, que é tipo uma colônia, né, uma colônia de habitação. Eles colocam kibbutz aí no meio desse deserto do Negev e fazem trabalho, é claro, tem a tecnologia, né, então a tecnologia de adubamento do solo e tal. A Universidade de Jerusalém, uma das mais importantes do mundo também. Então, eles conseguem implementar uma forma de irrigação e adubação do solo, conseguem plantar até rodas no meio do deserto. Os caras conseguem, de fato, inverter a situação. Você tem alguma coisa a ver com a rotação? A gente tinha essa primeira parte do pé da geleira, aí ela vai descendo esse vidro abaixo, né? Depressão, aí chega lá embaixo e ela fica escura. Por isso que chamou tanta atenção, né? Que mesmo um lugar ruim, deserto, mas brota, né? Por causa da alimentação da umidade que vem da geleira. Muito interessante, muito bom. É uma boa explicação para isso aí. Então, um milagre que é existir nessa roda de salão no meio do deserto. Geleira. Muito bom. O salmista se impressionou bastante. Isso é muito mais importante de Israel. Agora, veja, quando teve essa visão, Israel tem essa parte aqui muito mais fértil, né? Muito mais importante aí na questão da agricultura. E Judá tem essa parte montanhosa aqui, difícil. Agora, aconteceu algo um tanto um paradoxo. Porque mesmo Israel sendo com a parte norte, que é muito mais favorável à agricultura, por outro lado, a parte norte era também uma parte muito mais invadida. Então, Israel tinha constante luta, ou os filisteus invadindo, os filisteus estão aqui, o vizinho de Judá. Mas a invasão disso aqui é um trabalho terrível, porque é subidão, é montanha, é rochoso. Então os caras preferiam ir para o norte, tentar invadir Israel, que é mais interessante, né? Tem mais ambientes mais favoráveis para a agricultura. E, além disso, eles tinham a Síria, tá? Síria, que atacava aqui do norte. Tinha um Moabe, que também atacava, e as tribos dos Amonitas. Invadiam e faziam um saque e saiu. Então Israel tinha a parte mais privilegiada, mas tinha a parte mais atacada, assediada, muito disputada. Enquanto Judá, poucas invasões houve em Judá. Judá é uma parte muito montanhosa, muito difícil, então as suas defesas eram favorecidas pelo fato de ele estar nessa região montanhosa. Parte de trabalho agora. E os reis, Josué 11, e os reis que estavam no norte, nas montanhas e na campina no sul, tá certo? Do Quinerê. Quinerê é Galileia. Então, mar de Quinerê, mar na Galileia, mar de Tiberíades, tudo é a mesma coisa, tá? Quinerê. E nas planícies, nas elevações, tá? Planícies e elevações de Dor do lado do mar, tá? Perto aí já do litoral. Ao cananeu do oriente e do ocidente, e ao amorreu, e ao eteu, e ao perizeu, e ao jebuseu das montanhas, tá? Jebuseu, Jebus é antiga Jerusalém. Tá? Quando Davi toma Jerusalém, né, faz aquela promessa para quem tomar Jerusalém e tal, que alguém vai lá e consegue, não invade Jerusalém. Jebus era o antigo povo que habitava ali, Jebuseus. Jebus era o antigo nome de Jerusalém. Tá? Estou no monte de Jebuseus, como fala aqui. Ao pé do Hermon, aquele monte, né, altíssimo que está ao norte, na terra de Mispá. Saíram, pois, esses, todos os seus exércitos com eles, e muito povo e multidão, como a areia, que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Tá? Outra questão, os filisteus dominavam a região aqui muito fortemente, e depois os sírios também essa região, e um dos fatos deles dominarem isso aqui e os israelitas não conseguirem eliminá-los, é o fato deles possuírem já um avançado meio de produção de ferro, tá? E com esse ferro e com outros materiais, eles construíam armas muito melhores e carro de guerra. O carro de guerra é equivalente ao que hoje é o tanque, tá? Então, o carro de guerra, para essa época, era assim, uma arma mortal. Quando o Egito foi invadido pelos íxoros, um diferencial para os íxoros invadirem foi o carro de guerra. Os egípcios não se preocupavam com isso, o exército não estava avançado, aí são surpreendidos por causa desse sistema de batalha, no qual você consegue invadir a tropa inimiga, fazer muitas vítimas e sair.
E aí você vai nessa, né, o carro de guerra torna o seu exército, dá a ele mobilidade muito maior. Você consegue invadir, causar destruições e sair. E aí nessa aí onde eles foram surpreendidos, os hicsos invadiram os egípcios com isso, tá? Dominaram muito tempo lá. Aí os egípcios aprenderam a técnica do carro de guerra e depois os filisteus, exatamente, expulsaram os hicsos e depois os filisteus dominaram essa questão do carro de guerra. Você vai ter algumas situações do reino de Israel que começam a querer buscar para si essa tecnologia. Por exemplo, implementar a construção dessa arma de guerra é aquele que poderia fazer a diferença no campo de batalha, que é a situação dos filisteus, que possuem um carro de guerra. Aí você vê, por outro lado, questão geográfica agora. Para você trabalhar, para você colocar um carro de guerra no campo de batalha e ele ser eficiente, você tem que ter uma região plana para que ele possa percorrer. Como é que eles vão colocar isso em Judá? Como é que eles vão invadir Jerusalém com um carro de guerra? Montes, né? Cordilheiras, terreno escorregadio, terreno irregular. Então, o avanço da guerra dos filisteus, com essa arma, né, o carro de guerra, era principalmente ao norte, né, para Israel, para as regiões mais planas.